Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar mais uma reunião de oração e nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para podermos colocar o nosso coração diante dele e colocar também todos os nossos pedidos e que tudo que for feito aqui nessa noite possa ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Nós estaremos orando neste momento, pedindo a bênção de Deus para esta reunião de oração. Senhor, graças te damos, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, e nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E queremos nos colocar diante de Ti nesse momento, nessa reunião de oração, e pedir que o Senhor esteja, ó Deus, ouvindo a cada um de nós. Nos abençoa, nos guarda, cuida de cada um de nós, para que possamos sempre, ó Deus, buscar servir ao Senhor com mais, ó Deus, alegria e com mais intimidade, ó Pai, no nosso coração contigo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora, neste momento, 2 hinos. O primeiro hino é o hino de número 11. Hino de número 11. Desde já, nosso boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe e sustente a vida de cada um de vocês. E quem tiver algum pedido também pode deixar aí nos comentários, que ao final da reunião de oração nós vamos estar orando por você e também pelos seus pedidos. Hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver
o livro de Isaías, no capítulo 12, o versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Meus queridos, é muito bom nós às vezes pararmos e refletirmos sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas coisas, mesmo não sendo tudo aquilo que a gente pediu, Deus está fazendo na nossa vida. Quantas coisas maravilhosas Deus tem realizado na minha vida e na sua vida. Nós precisamos de ter um coração grato a Ele. E são tantas bênçãos que, com certeza, se eu e você pararmos para poder enumerá-las, nós não conseguiremos. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso ajudador. E nós precisamos sempre de ter um coração grato diante dele. Grato por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Nesse momento nós vamos cantar mais um hino. O hino de número 63. Hino de número 63. Vamos cantar esse hino com muita gratidão a Deus por aquilo que ele tem feito e com muito louvor também ao nosso Senhor. Se das iras vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dize de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Teu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e
recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Novamente nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando, que Deus possa aí abençoar a sua vida e que a meditação dessa noite também encha seu coração de esperança, enche seu coração de alegria também em poder servir a um Deus tão poderoso como o nosso. Nós vamos abrir a palavra do Senhor neste momento no Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos estar orando mais uma vez. Grandioso Deus, mais uma vez, ó Pai, a tua palavra foi lida. E nossos corações estão ansiosos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então abra os nossos corações e que o teu Santo Espírito tenha liberdade de tratar conosco, de falar aquilo que nós precisamos de ouvir. Muito obrigado por tudo. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Davi é um dos personagens bíblicos que nos chamam mais a atenção. Não só de nós, adultos, adolescentes, mas também das crianças. Quem não se lembra de alguma aula de escola dominical onde ouvia ali a história de Davi vencendo o gigante Golias, Davi e Jonatas como amigos inseparáveis, trazendo uma lição de amizade verdadeira. Quem não se lembra também da história de Davi cuidando das ovelhas de seu pai, sendo capaz de até matar leão ou outro animal que fosse ali atacar o rebanho das ovelhas de seu pai. Quem não se lembra também da história de Davi tocando a harpa para que o espírito mau saísse do rei Saul. Então, nós nos lembramos de Davi por essas histórias. Histórias que nos enchem aí de esperança, nos enchem de alegria, que serve como exemplo para as nossas vidas. Em tudo isso, aprendemos que Davi é um exemplo a ser seguido. Ainda mais quando vemos que a palavra de Deus nos traz Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi também esteve em momentos perigosos, E um dos que a gente pode destacar aqui é quando o rei Saul ele tenta ali tirar a vida, de Davi. Ele persegue por algumas vezes, Davi para tentar tirar ali a sua vida. Isso tudo por causa da inveja. Então, nós nos lembramos de Davi por essas coisas boas que a Bíblia nos relata. E também nos lembramos de Davi por alguns pecados, por alguns deslizes que ele cometeu.
né, algumas escolhas trágicas que ele fez na sua vida. Podemos destacar aqui o seu pecado, né, com Batseba, o adultério, né, se deitou lá com uma mulher que não era sua esposa, e também a trágica decisão, né, de colocar Urias, que era, no caso, o esposo, né, de Batseba, e que era um de seus melhores guerreiros ali. Ele forjou uma situação para que ele ficasse ali na frente da batalha e fosse morto. Essa também foi uma das escolhas trágicas, né, de Davi. Tanto o pecado com Batseba, quanto também colocando ali Urias na frente da batalha, na frente da guerra, para que ele fosse morto. Irmãos, Davi era um ser humano como nós. Ele tinha aí seus altos e baixos, momentos de glória e momentos em que se sentia arrasado, né? Um desses momentos que ele se sente arrasado é quando também ele se coloca diante do Senhor para que o filho que ele teve ali com Batseba não morresse, né? Mas ele acabou morrendo. Esse era um dos momentos também que Davi ele se sentiu arrasado, com medo, aflito, e também passou por momentos de indecisões na sua vida. Nós também, né, como seres humanos, nós temos nossos altos e baixos. Existem momentos que nos sentimos tão em paz, com nossa vida tão organizada, em todas as questões da nossa vida, organizada, nossa vida também diante de Deus e com as coisas terrenas, tudo organizado, tudo em paz nas nossas vidas. Está tudo lindo, como a gente pode colocar aqui. Mas também existem momentos em que nos sentimos fracos na fé, onde nos sentimos temerosos quanto ao que vai acontecer no dia de amanhã, ou com as situações que nos pegam de surpresa em nossa vida. Nós às vezes não estamos preparados para algumas situações que surgem na nossa vida, seja na questão de saúde, seja na questão familiar, ou algo que nós não esperamos, mas acontece de repente nas nossas vidas. E nós nos sentimos aí desolados, nos sentimos entristecidos e muitas vezes nos pegamos aí com a nossa fé um pouco fraca. Deus sabia, Davi, né, ele sabia a quem recorrer nos momentos de dificuldade. Sabia quem realmente poderia de fato ser o refúgio e a sua segurança nos momentos um tanto complicados. Sabia que o mesmo Deus que estava com ele nas vitórias, quando ele derrotou Golias, e nas outras vitórias, esse era o Deus também que seria capaz de aliviar os seus momentos complicados. E no texto que lemos, Davi vem nos contando um pouco, né, do que Deus fez com ele em um desses momentos de tribulação, né? Quando a gente olha para esse texto ele é muito claro, e eu imagino um pouco como se, para a gente poder entender, né, esse texto mais a fundo um pouco, nós podemos imaginar em um cenário, né? Eu particularmente entendi esse texto dessa forma também, como se Davi tivesse uma conversa bem tranquila com alguém, né? Como se Davi tivesse passado por todos os momentos de dificuldade, tivesse ali se colocado diante de Deus tivesse restaurado a vida dele, né? Dando ali uma renovação na sua vida. E alguém, né, eu imagino a cena de alguém chegando para Davi e Davi aconselhando uma pessoa que está vivendo quase uma situação semelhante a que ele passou, né? Eu imagino como se tivesse duas cadeiras, Davi sentado de um lado, uma outra pessoa sentada de um lado, e essa pessoa fosse muito amiga de Davi e fosse desabafar com ela. Davi, estou passando por isso, minha vida está dessa forma, eu estou com esse tanto de problema, isso aqui, dessa forma, meu coração está ansioso. E Davi se colocasse diante dessa pessoa para poder escutar ela,
né, para poder escutar sobre a vida dela, escutar o que se passa na vida dela. É como se Davi fosse vamos colocar um psicólogo, né, para poder ouvir a pessoa. E eu imagino Davi ouvindo, né, todas as questões da vida dessa outra pessoa silenciosamente. Silencioso. Davi só ouve a pessoa contar a história dela. E depois, né, eu imaginando dessa forma para a gente poder entender um pouco sobre esse texto que a gente leu. Depois que a pessoa acaba de desabafar com Davi, Davi dá um grande suspiro e se coloca a falar com essa pessoa também, dizendo: isso não está escrito na Bíblia, mas é uma forma da gente poder entender o texto. A gente vai entrar propriamente no texto. Mas eu imagino que Davi vira, talvez, para uma pessoa, né? E ela talvez pense dessa forma: nossa, eu já passei por tudo isso que você passou. Eu sei a dor que você está sentindo, né? Eu já passei por momentos semelhantes aos seus e eu sei a dor que você sente. É como se Davi compartilhasse também da dor que a outra pessoa estava sentindo. E quando nós lemos o versículo 1 ao 3, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu imagino que nessa conversa é como se Davi estivesse dizendo: quando eu estava vivendo situações aí semelhantes às suas, né, eu clamei por Deus. Eu clamei, me coloquei diante dele com muita confiança. Eu entreguei a ele meu coração e esperei confiantemente pela sua resposta. E no momento dele, ele me atendeu e me tirou daquela situação, daquele momento de sofrimento, e não só me livrou da dor, mas me colocou em um lugar seguro. Me firmou os pés em uma rocha e me deu um novo recomeço, um novo cântico. É como se Davi estivesse falando, né? Olha, eu esperei confiantemente pelo Senhor. No momento certo, ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro, né? E não só o ouviu, não só o atendeu, mas também me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Isso é no sentido figurado, lógico, mas é para a gente imaginar a situação que Davi passava ali nesses momentos de aflição. E Deus, ele tira Davi do lugar que ele está e o coloca sobre uma rocha e firma ali os seus passos. E o texto continua dizendo no versículo 3: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. É como se Deus estivesse lhe dando para Davi um novo recomeço, uma nova história, né? Uma nova forma de poder caminhar. E é como se Davi tivesse mesmo, no cenário que a gente está imaginando para a gente poder entender esse texto, é como se Davi compartilhasse da dor que a pessoa estivesse passando e ela estivesse descrevendo esse texto para ela, dizendo que esperou pelo Senhor confiantemente, porque a gente sabe que em momentos de dor, em momentos de luta, não é fácil esperar. Nós queremos as coisas para ontem, mas Davi, ele coloca aqui que ele esperou pelo Senhor confiantemente. E é também algo para as nossas vidas hoje. Esperar em Deus confiantemente, sabendo que se clamarmos a Ele, Ele, no momento certo, irá nos ouvir. E vai fazer também conforme fez com Davi. Tirou de onde ele estava, tirou daquele momento de tribulação e o colocou sobre uma rocha. E firmou os passos, né? E com certeza conosco também Deus dará sempre um novo recomeço para as nossas vidas.
né? Um novo cântico estará em nossos lábios. E o versículo 4 versículo 4 ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. É como se Davi estivesse conversando com essa pessoa ainda e ele dissesse: olha, feliz é aquele que mesmo em meio a circunstâncias adversas mantém a sua confiança em Deus e não se desvia dos preceitos ou dos ensinos do Senhor. Isso é uma lição para a nossa vida também. Feliz é aquele que mesmo em meio às circunstâncias adversas da vida continua firme, se mantém firme na confiança em Deus e não se desvia dos preceitos do Senhor. Muitas vezes, quando a gente vê alguma pessoa passando por dificuldade, há várias outras pessoas que ficam ali conversando, falando muita coisa na cabeça dela e tudo mais, e muitas dessas pessoas, se elas não estiverem firmes no Senhor, firmes na palavra de Deus, é bem provável que muitas delas se desviam dos caminhos do Senhor. E Davi aqui ele vem falando: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Este dizer também é para a nossa vida, que mesmo em meio às circunstâncias adversas da nossa vida, nós venhamos a nos manter firmes em Deus, confiantes no Senhor, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos todos voltados para o Senhor, para que quando Ele falar, quando Ele vir com a provisão dEle, nós tenhamos condições de escutá-lo e praticar aquilo que Ele coloca para a gente. E no versículo 5, olha o que diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Meus queridos, nesse momento, nesse cenário que a gente está imaginando, né, para a gente poder entender um pouco esse texto, eu imagino que Davi, né, relatando tudo isso para outra pessoa, que ele esperou confiantemente por ele, né, deu um conselho ali para se manter bem-aventurado, para se manter, né, feliz, né, em meio às circunstâncias, né, e manter a confiança em Deus. Eu imagino que nessa hora, talvez Davi, ele poderia olhar para o céu, levantar os seus olhos aos céus, né, e bater uma alegria tão grande em Davi, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E ele diz, né, nesse versículo: Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Toda essa reunião de oração, o tanto texto, o primeiro texto que a gente leu, os hinos que a gente cantou, todos fazem um pouquinho parte desse texto, né? Eles ligam a esse texto também. E nesse versículo principalmente, é como se Davi estivesse olhando aos céus e relembrando de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E sendo grato a Deus, né? E dizendo: Deus, Senhor, o Senhor fez tantas coisas na minha vida. Eu queria anunciar todas elas, mas são muitas e são mais do que se pode contar. E isso também nos traz, né, para os nossos dias de hoje. Se nós formos parar e contar tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, será que nós teríamos condições? Eu já respondo por você e por mim. Com certeza nós não temos condições de contar as bênçãos e as maravilhas
que Deus tem operado no nosso meio. E esse texto, então, ele vem nos ensinando. Davi, ele vem nos ensinando nesse texto que nós precisamos esperar em Deus, confiantes de que no momento certo a resposta virá. E Deus não somente vai vir com a resposta, mas Ele também vai te dar, né, um novo recomeço, uma nova história, um novo modo de viver. Quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida ela muda. A nossa vida ela vai seguir um caminho diferente daquele o qual seguimos. E Deus ele vai estar sempre pronto ali a nos atender e a nos colocar sobre uma rocha firme, que é o Senhor Jesus. E esse versículo 5 vem também dando uma lição para a gente. Tenhamos sempre condições de lembrar do que Deus fez em nossas vidas e ser gratos a Ele. Muitas vezes nós somos negligentes quanto a ser gratos a Deus. Muitas vezes esperamos coisas grandes demais para poder se colocar diante de Deus e agradecermos. E não é dessa forma que a gente precisa de viver. Sejamos gratos a Ele nas pequenas coisas. Então essa é a nossa meditação dessa noite. E eu venho aqui colocar novamente, eu só coloquei a situação aí de Davi contando para alguém, é como se fosse uma conversa, só para a gente poder entender o nosso texto mais a fundo, né? Talvez essas palavras sejam para mim, sejam para você nesta noite. Como se você tivesse um amigo conversando com você e você contasse toda a sua situação para essa pessoa que você confia. E essa pessoa lesse esse texto do versículo 40, do versículo 1 até o versículo 5, Salmo de número 40. E você saísse dessa conversa com uma esperança renovada, né? Com mais vontade de buscar ao nosso Deus. Então lembre, meus irmãos, permaneçamos firmes no Senhor. Permaneçamos firmes na rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que quando clamarmos, Ele estará pronto a nos atender. Ele estará pronto a sempre nos tirar, talvez, da situação em que estivermos vivendo e nos colocar sobre a rocha. Firmar os nossos passos ali na rocha. Mesmo quando nos sentimos fracos na fé, Deus, Ele é aquele que renova também a nossa fé. E lembre sempre, seja grato a Deus por tudo. Pare um pouco, lembre do que Deus tem feito na sua vida. Talvez seja uma forma de você renovar um pouco a sua fé. Lembre-se do que Deus tem feito na sua vida. Lembre das maravilhas que Ele opera, tanto em você, na sua família, nas suas questões familiares, no seu dia a dia. Com certeza você tem muitas bênçãos para contar. E, como diz o nosso hino também, são muitas e nós não conseguiremos enumerá-las. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus possa ter falado o seu coração. Deus possa trabalhar no seu coração, possa te ajudar nos momentos adversos da sua vida e que você também faça a sua parte e seja grato a Ele por tudo. As pequenas coisas. Nesse momento nós vamos estar nos colocando diante de Deus em oração. Se você tiver algum pedido, né, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai orar por você também. Tem um pedido aqui da nossa irmã Maria Venceslau. Ela coloca aqui para a gente agradecer, né, pela proteção de Deus, nos guardando dessa enfermidade, né, do Covid. E ela também pede aí, né, o conforto para as famílias enlutadas
pela nossa igreja e também pelas famílias, né? Então, esse pedido também, eu creio que é um pedido de muitas pessoas, né? Para Deus estar aí livrando a cada um de nós dessa enfermidade, né? Livrando também os nossos familiares e estar orando por aquelas pessoas, né, enlutadas que perderam entes queridos nessa enfermidade. Então, que nós possamos nos colocar diante dele. A Ana Luísa também, ela está colocando aqui, orar pela vida da tia Raquel. Ela está com um câncer raro. Então, nós vamos estar orando também pela Raquel, colocando a vida dela diante de Deus, para que ele possa, né, estar trabalhando. E nós sabemos que mesmo que seja um câncer raro, Deus já conhece e Deus também pode curá-la, né, se for assim a vontade dele. Então Deus é o médico dos médicos e se ele quiser, ele pode dar essa cura também para esse câncer que ela citou aí que é raro. Então nós vamos estar colocando diante de Deus, orando e pedindo a ele as bênçãos dele para a nossa vida, pedindo a ele que esteja atendendo os desejos do nosso coração. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. E com os nossos corações, ó Deus, diante do Senhor, com simplicidade, com humildade, nós estamos aqui, ó Deus, para te pedir que o Senhor esteja, ó Deus, nos livrando dessa enfermidade, livrando também os nossos familiares, ó Pai, esteja cuidando de nós, nos dando sempre, ó Deus, a graça do Senhor sobre nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, também por aquelas famílias que estão enlutadas, a qual perderam, ó Pai, seus entes queridos também para essa enfermidade. Só o Senhor pode dar o consolo, só o Senhor pode confortar os corações, ó Pai, neste momento. Então nós pedimos, ó Deus, com muita dependência do Senhor, que o Senhor esteja atuando nesses corações, atuando, ó Pai, nas vidas, ó Pai, que estão em desespero neste momento. O Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor sabe muito bem aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós. Então que o Senhor esteja sempre preparando o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para cada um. Deus, neste momento também colocamos a vida da Raquel na Tua presença. Que o Senhor esteja sustentando, ó Pai, a Tua serva, dando a ela, ó Deus, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar firmado, ó Pai, em Ti. E que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa levar paz ao coração dela, levar ânimo para lutar, ó Deus, contra essa enfermidade também. E que o Senhor esteja atuando como mão poderosa sobre a vida da nossa irmã. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que nós, como servos do Senhor, possamos sempre nos colocar diante de Ti, com dependência, com humildade, com um coração sincero, e sermos gratos a Deus pelas mínimas coisas que o Senhor realiza em nossas vidas. Quantas vezes, ó Pai, nós temos sido negligentes quanto a sermos gratos ao Senhor. Mas seja trabalhando em nós, aumenta a nossa fé. E que em cada momento das nossas vidas nós possamos nos lembrar do que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por tudo e abençoa neste momento cada pessoa que me ouve nessa noite, ó Pai. Que as tuas bênçãos, que a tua alegria, que a tua paz possa alcançar o coração de cada um. Nós colocamos ao Senhor, diante do Senhor também as nossas igrejas. Esteja abençoando a cada um que faz parte das nossas igrejas. Aumenta a fé de cada um e que todos possam ter a consciência de que precisamos buscar a Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós agradecemos a Deus aí por mais
essa reunião de oração, por termos a oportunidade de realizar mais essa reunião de oração. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua família, e já te convidamos para poder acompanhar também os nossos outros trabalhos, né? No domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical. No domingo também, às 19 horas e 30 minutos, nós temos o nosso estudo bíblico. Na terça-feira, no domingo, a gente tem o nosso culto, né, de adoração e louvor. Na terça-feira, a gente tem o nosso estudo bíblico, às 19 horas e 30 minutos. E na quinta-feira, nós temos aí a nossa reunião de oração. Também temos o trabalho com os adolescentes na segunda, às 19 horas e 30 minutos também. E o trabalho com as crianças na quarta-feira, das 7 às 8 da noite. Que a gente também tem ali uma história contada para as crianças. Temos também o nosso programa de rádio ali em Coromandel. Se eu não me engano é 104,3, eu acho que é isso mesmo. Se eu tiver errado, os irmãos me desculpem. Mas o nosso programa de rádio que é das 11h30 ao meio-dia. Também nós estamos ali realizando o programa de rádio, ali para a cidade de Coromandel. Então essas são as nossas programações, e se você sentir o desejo de nos acompanhar mais vezes, você pode acessar essas programações nesses dias que eu citei. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que esse texto possa deixar a lição no seu coração. Espere confiante na resposta do Senhor e no que Ele pode fazer pela sua vida. E também seja grato a Ele pelas mínimas coisas que Ele realiza na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe muito, um abraço e até mais.